pão em forma de espiga, que giro que ele é e o sucesso que vai fazer aí em vossa casa, com a vossa família e com os vossos amigos. E é muito fácil de fazer. Fiquem para ver o vídeo para aprender todos os truques e todas as técnicas para conseguirem ter isto aí em vossa casa. Vamos então começar por fazer a massa. Isto é uma massa de pão muito simples, com os suspeitos do costume, que é água, farinha, sal e fermento. Eu já tenho aqui na minha tigela a maior parte da água. Eu não pus a água toda, porque pode não ser precisa. Portanto, quando fizerem em casa, comecem com 180 ml de água e, se for preciso, junta-se o resto. Já pus aqui também o fermento. Usei o fermento, um tipo de padeiro, chamado fermento tipo Fermi-Pan desidratado, que polvilhei pela água para começar a dissolver, para não termos os granulozinhos na massa. Não vou esperar, portanto, só quero mesmo que o fermento se dissolva. Vou juntar o sal, dar-lhe aqui uma mexida e vamos então começar a deitar a farinha. Tenho aqui a farinha de trigo normal, sem fermento. Aqui vai, e a farinha deitamos toda de uma vez. Se fizerem na batedeira, o mesmo processo, ou seja, comecem pela água e depois deitem a farinha. E assim também evitam que possa haver portanto, farinha depositada na base da tigela, que depois o gancho da massa não apanhe. Estou primeiro aqui a mexer com a colher de pau, mas depois, quando começar a formar uma massa, já vou amassar à mão. E para tornar este pão um bocadinho mais saboroso e ter aqui uma graça extra, vou juntar alecrim. Portanto, tenho aqui um alecrim, comprei até fresco, cheira tão bem, é ótimo para cozinhar e também vai dar aqui um saborzinho ao pão. Portanto, tirei só as folhinhas verdes, nós não queremos este tal que é muito rijo, só as folhinhas verdes, piquei-as, uma colher de chá. Se não tiverem o alecrim fresco, podem usar a seca ou até outra erva aromática. Para dar também aqui uma graça extra, também vou juntar flocos de chili, dá ali um calorzinho no final. Se não gostarem, não ponham. A quantidade que eu vou pôr é suficiente para que eu sinta um calorzinho quando como o pão. O meu marido diz que não sente nada, portanto, deixa ao vosso critério. Se gostarem de mais picante, ponham um bocadinho mais. Mas também não ponham demais, porque depois pode também afetar o tempo de rotação da massa. Só um bocadinho, só um cheirinho para dar ali um calor. E agora, isto já está aqui a começar a formar uma massa e vou até já começar com a mão e depois passar para a bancada. E este é aquele momento em que, se virmos que a massa está muito seca, junta-se uma pinguinha de água. Se virmos que está boa, não se junta nada. Uma das dificuldades que eu sei e que eu própria sentia quando se começa a fazer pão em casa, estas massas, é acertar com a hidratação da massa. E a hidratação refere-se apenas ao rácio de farinha e água, a quantidade de água que se junta à farinha. Normalmente, quanto mais hidratada, quanto mais água tem uma massa, mais difícil ela é de trabalhar. Portanto, se estão nas vossas primeiras experiências, também não é preciso ser demasiado ambicioso. Claro que queremos a farinha toda absorvida, mas às vezes podem não juntar a água toda se sentem que a massa está confortável, se sentem confortáveis a trabalhar com essa massa. Se já são um bocadinho mais experientes, aí uma pessoa já pode aventurar-se a massas com mais água, porque há técnicas para tudo, mas muito é só experiência e à vontade. Da mesma maneira que eu disse para esperar um bocadinho até se juntar mais água, aplica-se a juntar mais farinha. Às vezes a gente junta os ingredientes todos e parece, esta massa está uma papa, vou já juntar farinha. Amassem primeiro um bocadinho, porque às vezes a farinha demora um bocadinho de tempo a absorver aquela água. E se a gente junta logo mais farinha, fica na mesma, faz na mesma um pão doce, o que estiverem a fazer, mas pode ficar mais denso. Portanto, não sejam logo, está muito empapado, vou já juntar farinha. Amassem ali um bocadinho, porque o tempo faz com que a farinha absorva essa água. Eu, por acaso, acho que a minha não vou juntar a água toda, estou só aqui, já fez uma bola, a massa, estou só mesmo aqui a limpar a tigela. E é isto que a gente quer da massa, que ela basicamente limpa a tigela. Portanto, a tigela agora está limpa. Vou passar para a bancada. E queremos amassar até ela ficar macia, uns minutos. Portanto, como podem ver, ainda está, rasga-se muito e amassamos. Como é que nós amassamos isto? Então, primeiro tentar aqui tirar dos dedos o mais possível, mas às vezes faz parte ter massa nas mãos. Com a palma da mão a gente empurra a massa para longe de nós e depois com os dedos puxamos para nós e rodamos a massa um bocado e fazemos isto. E é só este movimento. E depois vai ter um bocadinho de
paciência. Já estive aqui a amassar uns minutos, portanto já tenho uma massa bem fofinha e macia. É hora de juntar as azeitonas. Então lá está, para dar mais um sabor extra aqui ao nosso pão espiga. Como é que nós vamos juntar as azeitonas? Ora bem, primeiro explicar porque é que não juntei no início. Portanto, nós quando estamos a amassar o pão, se tivesse já aqui as azeitonas, íamos estar a esmagar e a esborrachar aquelas azeitonas. E não só iam dar muita cor ao pão, como também iam libertar a gordura, não é? Afinal, ao azeite é só sumo de azeitonas. Portanto, agora que já tenho uma massa mais fofinha e mais coesa, vou então juntar as azeitonas. Eu estou a juntar azeitonas calamata, que são assim umas azeitonas bem salgadinhas, mas podem usar as azeitonas que quiserem, até verdes, as que gostarem. Portanto, fiz aqui uma espécie de um quadrado com a massa e pus metade das azeitonas. E agora dobro a massa sobre si mesma. Vamos virar a massa 45 graus e fazer o resto com a segunda parte das azeitonas. Portanto, fazer aqui um quadrado, a massa, como a gente teve a trabalhá-la, está muito reativa, portanto, volta para trás, não se preocupem, é mesmo assim. E juntamos a segunda metade das azeitonas e voltamos a dobrar a massa. E agora vamos então amassar mais um bocadinho, porque nós temos as azeitonas todas cá dentro, mas a gente quer que as azeitonas estejam distribuídas de forma uniforme e a técnica é exatamente a mesma. O que é que vai acontecer? Vão começar algumas azeitonas aqui a espreitar, a saltar, a gente apanha-as e põe-nas de volta para a massa. Portanto, amassamos mais uns minutos para ter a certeza que temos as azeitonas bem incorporadas na massa. Mas lá está, não queremos demais, que é para não fazer uma papa de azeitona. Pronto, quando se introduzem as azeitonas e começamos a amassar, há um momento que há azeitonas por todo lado e sobretudo as azeitonas trazem alguma umidade, apesar de eu ter secado bem, parece que não vai correr bem, mas é mesmo assim. Se sentirem dificuldade com aquela técnica da palma da mão e dos dedos, outra maneira que se podem fazer é com as mãos puxam, portanto, para lá e depois, mesmo assim com a ponta dos dedos, e depois trazem de volta. Portanto, com uma massa que fica assim mais molenga, também ajuda. Mas como podem ver, as azeitonas já estão todas incorporadas na massa e a fase de amassar está pronta. Agora é a fase de esperar e levedar. Portanto, vou pôr de volta a massa na tigela, vou pôr um bocadinho de azeite tanto na tigela como na massa, para não ficar seca, para não criar uma película, e esperamos que ela dobre de volume. Mais ou menos 2 horas, mas também depende um bocadinho da temperatura da vossa casa e da temperatura do tempo que está. Pronto, aqui está a minha tigela. Vou só pôr um bocadinho de azeite, não é preciso muito, só mesmo para que não ganhe a película à massa. E portanto, vai aqui para dentro, vai descansar e depois a gente já cá volta então para formar as nossas espigas. A nossa massa já levedou, ela até teve mais que 2 horas, teve assim 2 horas e meia, quase a chegar às 3 horas. Portanto, é para verem que de facto às vezes, dependendo da temperatura, ou sei lá, da vontade do fermento, elas às vezes são um bocadinho mais lentas, mas não se aflijam se passar daquelas 2 horas certas, a massa não duplicou, esperamos mais um bocadinho. Portanto, ela está aqui, bem fofinha, e agora vamos pô-la na bancada e então começar a dividir a massa. Agora aqui está. E vou polvilhar a bancada com farinha, neste caso, para ter a certeza que ela também não fica fora de forma. Nós queremos uma forma bem redondinha. Para começar, até nem vou fazer a forma de espiga, vamos só dividir a massa portanto, em redondo. Vou tirar um bocadinho do ar, não tem mal nesta fase, porque ela ainda vai levedar novamente uma segunda vez, portanto, se tiverem assim bolhas de ar, não faz mal em tirá-las. Vamos dividir ao meio. Portanto, vamos fazer 2 espigas, ora, aqui está, e tenho já isto numa forma assim, mais ou menos retangular. E agora vou fazer um formar muito simples cilíndrico, que é só, portanto, enrolar a massa. À medida que se enrola com os polegares, ou até podem fazer às vezes com aqui esta base da palma da mão, vamos unindo ali os remates. Pronto, e é só isto, e temos já aqui um cilindro. E agora, este é o meu tabuleiro, e este é o meu tabuleiro, e portanto eu quero o comprimento mais ou menos do tabuleiro, que é para depois ficar então, e aqui é só mesmo enrolar. Se virem que começa a abrir, é só dar assim como é que se diz?
Beliscões. Uns beliscões na massa, é isso. Uns beliscões na massa para ela então não ficar aqui com uma costura muito saliente. Se virem que ela começa a colar, lá está. Pomos um bocadinho de farinha na bancada. E está uma massa muito fofinha. Fica assim mais gira. Podem fazer só sem azeitonas e sem a erva, sem nada, só pão, que também fica bom. Mas eu acho que lhe dá uma graça especial a ter assim mais qualquer coisa de sabor. E também podem pôr com outros sabores. Mas eu gosto destes assim salgadinhos. E depois, a vantagem deste pão, lá está, é que nem é preciso faca nem nada, pois cada um tira a sua espiga, aquilo divide-se e partilha-se muito bem. Quando vão enrolando, sempre com alguma gentileza, portanto nós temos força aqui a ver, começa sempre do meio e depois vamos assim abanando e a massa vai esticando. Se virem que ela começa a ser muito reativa, parem, deixem-na descansar, façam outra e voltem. Esta está de bom comprimento, vou deixá-la aqui e agora vou fazer a segunda. Portanto, o processo é exatamente o mesmo. A gente tira um bocadinho o ar, às vezes até se diz que se esmurra a massa. E quando isso acontece, quando tem receitas que dizem para esmurrar a massa, não é com violência, é só para tirar um bocadinho daquele ar, de alguma forma reorganiza as leveduras, os açúcares, os gases, tudo o que se passa aqui dentro e ela depois fica com um miolo então mais uniforme. Portanto, tenho aqui este retângulo, começo então a fazer um rolinho e com os polegares vou pressionando. Portanto, nesta fase a gente não quer assim demasiada farinha, porque senão depois a massa não cola bem uma à outra. E só isto. Há várias técnicas, porque isto é mais ou menos uma técnica de quase formar um baguete, mas às vezes são assim mais complicadas e para quem se inicia nestas aventuras do pão, acha assim uma forma mais simples e que funciona na mesma. E lá está, damos aqui estes beliscões na costura e depois à medida que vamos enrolando a massa, eles desaparecem. Pronto, a massa agora vai levedar mais uma hora. A gente então depois liga o forno a 230 graus, portanto um forno bem quente. Normalmente quando se coce pão quer-se um forno bem quente, que é para a massa assim crescer e ficar bem fofinha. E não coze muito, uns 20 minutos. Se, por exemplo, quiserem fazer até este ponto e pôr no frigorífico, podem fazer. Ou seja, chegamos a este ponto, portanto formamos aqui estes rolinhos, pomos no frigorífico durante a noite, portanto faz-se de véspera, e no dia seguinte, então, tira-se do frigorífico, deixa-se então aquela última hora para a massa voltar a crescer e depois põe-se no forno. Eu vou já fazer tudo diretamente. Deixamos cá ver se está do mesmo tamanho ou não. Mais um bocadinho e lá está. Às vezes, começar a reagir muito é deixar descansar, é aquele glúten que muito trabalhado torna-se muito reativo. Deixa-se descansar e depois já está. E fica aqui. E não é preciso fazer mais nada. Agora é só pôr uma película aderente, lá está, para a massa não secar e deixamos que ela volte mais ou menos a duplicar de volume uma hora, assim num lugar quentinho. Quando faltarem assim uns 20 minutos, ligamos então o forno a 230 e depois eu venho então cá mostrar como é que a gente faz aquele feitio de espiga. Até já! Já passaram 45 minutos, portanto 45 minutos a uma hora, já tenho aqui a massa que já duplicou de volume e agora estou a parte gira de cortar e fazer aquela forma de espiga. Quando fazemos pão em casa, a única dificuldade é mesmo só ter um bocadinho de paciência. O processo é longo, mas não é trabalhoso, porque nós amassamos, fazemos a massa no início, amassamos, pomos a descansar. Portanto, tem muito pouca intervenção da nossa parte, é só ter paciência para estes períodos em que a massa leveda. Mas vale tanto a pena no final, não há nada como ter a casa a cheirar a pão fresco e sobretudo depois comer o pão fresco. Vamos então preparar aqui a nossa espiga. O que é que nós precisamos? De uma tesoura. E o que é que nós vamos fazer? Vamos cortar a massa e, portanto, é importante ter uma tesoura portanto, que abra o suficiente para, como é que eu ia dizer? Para basicamente abarcar toda a largura aqui desta baguete, chamemos-lhe assim. E depois queremos quase cortar até ao fim num ângulo de 45 graus. Portanto, a gente vai aqui, conta para aí uns 5 cm e corta. Sem medo. E depois põe para um dos lados. Depois mete para aí uns 4, 5 cm e faz outro corte. E outra vez, angulado quase até ao fim. Portanto, quanto mais conseguirem cortar, quanto mais fundo for o corte, mais pronunciado vai ficar aquele efeito de espiga. E fica assim. Depois vai um para a esquerda e o outro para a direita. Como podem ver, é muito fácil de fazer e dá um efeito tão giro para o pão. Portanto, 45 graus,
quase até ao fundo e depois delicadamente. Delicadamente, porque esta massa está aqui toda insuflada, que este fermento esteve aqui a crescer e nós neste momento já não queremos colapsar. Aqui a nossa segunda espiga e já está aqui este efeito. Eu, entretanto, a meio desta segunda levedação já pus o forno a aquecer, portanto a 230, um forno bem quente, e eu agora vou só muito levemente pincelar com uma pinguinha de água e vou polvilhar com umas sementes de papoila e umas sementes de sésamo. Totalmente opcional, dá-lhe assim um certo crunchzinho, uma certa crocância quando comemos o pão. E a água é só para as sementes colarem aqui ao nosso pão, não é para fazer mais nada. E podem ver que está uma lindeza este pão de azeitona com o alecrim e aquele chili que lhe dá ali um calorzinho, fica assim um pouco mais quentinho. Uma vou fazer com esta, polvilhar assim de cima. Algumas vão de cair sempre, não tem mal, é mesmo assim. E a outra vou pôr com sementes de sésamo. Como tiverem em casa, para dar. E vai ao forno, uns 20 minutos, não demora muito tempo a cozer, 20-25 minutos, 230 graus, e a gente acaba a ver como é que eles ficaram. 20 minutos depois, aqui está o nosso pão acabadinho de cozer, e eu para este aspecto, para estas espigas, uma maneira diferente de fazer pão, fácil, mas que eu acho que é gira e é divertida, e como puderam ver não tem grande ciência e qualquer um pode fazer. Experimentem em casa, depois digam-me como é que correram as vossas experiências e até à próxima!